Estamos chegando com informações atualizadas para os aposentados, para os pensionistas e para os beneficiários do BPC e também Bolsa Família. Mas antes de entrarmos no tema do vídeo, eu quero te convidar para você fortalecer o nosso trabalho, deixando o seu like e também o seu hypar. Pois é, meus amigos, falando em grana, falando em dinheiro, a Caixa Econômica Federal paga hoje, dia 20 de agosto de 2026, o Bolsa Família para quem tem o NIS terminado em 3, ou seja, se você é beneficiário do Bolsa Família, seu NIS é terminado em 3, pois é, a grana finalmente está na conta no dia de hoje. Se você mora sozinho, obviamente, você vai receber R$ 600. Agora, se você tiver criança, aí já a história muda completamente, ou seja, criança com idade de 0 a 7 anos incompletos, recebe um adicional de R$ 150 por criança. Quem tem criança de 7 a 18 anos incompleto, recebe um adicional de R$ 50 por criança e tem 6 parcelas de R$ 50, que é uma graninha voltada para a mãe e para os bebês recém-nascidos, né, com idade de 0 a 6 meses. Para você fazer o saque do Bolsa Família, você pode fazer tanto na Caixa Econômica Federal quanto nas lotéricas de todo o Brasil, ou se preferir, você pode movimentar os valores através do aplicativo Caixa Tem. É importante salientar, gente, que muitas pessoas estão passando por necessidade e não sabem como usufruir desse direito, né? Porque o Bolsa Família, esse programa de transferência de renda, literalmente ele vem para ajudar as famílias quando estão passando por momentos de vulnerabilidade, né? De repente, se você está passando por esse tipo de situação, procure o CRAS aí na sua cidade, se inscreva no CadÚnico e obviamente que você vai entrar numa fila, né? E com toda certeza você vai receber o Bolsa Família. É importante salientar que para ter direito ao Bolsa Família, a renda familiar per capita não pode ultrapassar a casa dos R$ 218. Agora, se você é aposentado, se você é pensionista e já está aí, né, contando as moedinhas para comprar um café, né, para comprar o pão nosso de cada dia, fique atento que já na próxima terça-feira, dia 25, começa oficialmente o pagamento dos aposentados e dos pensionistas. Na próxima terça-feira recebe quem tem o NIS terminado em 1, né? Na terça-feira é dia 25, né? Ou seja, na próxima terça-feira recebe quem tem o NIS terminado em 1, na terça-feira quem tem o NIS terminado em 2 e assim sucessivamente, né? É importante salientar, meus amigos, que o 13º, né, será pago também, né, para você que é novato, que começou a receber depois do mês de maio, não fique preocupado que você vai receber o 13º salário proporcional em parcela única no finalzinho de novembro, comecinho de dezembro. Olha, meus amigos, dando sequência no nosso primeiro boletim informativo, a chamada fila de espera por benefícios do INSS vem recuando sistematicamente neste ano após determinação do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mas o indeferimento de pedidos também avança com rapidez. Ou seja, o que está acontecendo? A fila, né, gradativamente vai caindo, cada dia que passa a fila vem caindo, mas o que preocupa realmente os especialistas em direitos previdenciários é a negativa, né? Ou seja, hoje, meus amigos, tá mais ou menos desse jeito, né? 49% dos benefícios que são analisados estão sendo concedidos. 51% dos benefícios que estão sendo analisados pela autarquia é concedido, ou seja, praticamente um pouquinho mais da metade dos benefícios que estão sendo solicitados pelo INSS estão sendo indeferidos, né? Dado do Ministério da Previdência Social estão mostrando que a fila caiu para 1,8 milhão de benefícios represado em junho e para 1,55 milhão no fim de julho, né? Ou seja, está caindo aos poucos, graças a Deus, né? Houve uma redução de 74% durante o ano. No acumulado do ano, o volume de benefício rejeitado cresceu 70% na comparação
com o mesmo período do ano passado. Esse é o ponto, gente, que tem preocupado, né? Não adianta, né, para tentar reduzir a fila, para tentar mostrar para a população brasileira que está trabalhando nesse sentido, se a grande maioria, ou seja, se um pouquinho mais da metade dos benefícios que estão sendo solicitados pelo INSS estão sendo negados, né? Eu já vi vários especialistas comentando sobre isso, falando, né, o seguinte: olha, estão fazendo uma análise superficial, e isso aí é perigoso, é prejudicial aos beneficiários. Olha, meus amigos, uma importante atualização na legislação brasileira garante aos netos o direito à pensão por morte do INSS deixada por seus avós desde que cumpridos certos requisitos. Gente, hoje em dia sabemos muito bem, é uma realidade. Dá para contar na ponta dos dedos quais avós não estão criando filhos, né? Netos, né? Você que está aí do outro lado sabe muito bem que eu estou falando. Talvez na sua casa, né? Você que é uma senhora, você que é um senhor, não está criando um neto, né? Mas você pode ver na vizinhança aí tem várias famílias, né, que estão criando os netos por muitas razões, né? De repente o falecimento do pai dessas crianças, em outras situações o pai dessa criança ou a mãe vai embora e às vezes acaba sobrando para os netos, ou então vão trabalhar em outra cidade, deixam os filhos na casa dos avós, né? Para quê? Para que possam trabalhar, né? Para que possam estudar na cidade, né? Então hoje é uma realidade, né? A grande maioria dos avós, né, tem essa responsabilidade que é o cuidado com os netos, né? Essa nova legislação estabelece que netos criados por seus avós sob guarda judicial passam a ser tratados juridicamente como filhos para fins de concessão de benefício previdenciário. Gente, essa lei aqui é certíssima, né? Eu tenho visto muitos avós, né, que criam seus netos, né? Eles têm mais carinho pelos netos do que tinham pelos filhos, né? E os avós se sentem contentes, né? Estar presente na vida dos seus netos, ou seja, juridicamente, né? Os netos, de repente, na perca do avô, podem ficar protegidos, né? Com essa mudança, em caso do falecimento do avô ou avó que fosse segurado o INSS, o neto ou neta pode ter direito, né? Esse direito ele é pago até os 21 anos de idade e se for pessoa com deficiência, né, pela vida toda, né? Só que é importante salientar, meus amigos, né, você que tem neto, né, que tem neta, que de repente às vezes fica preocupado, meu Deus, eu já sou uma pessoa de idade, como que vai ficar o meu neto se me acontecer o pior? Gente, tem que ter a guarda judicial, né? Esse é o critério necessário para que a sua neta, para que o seu neto venha a receber uma pensão em caso de falecimento. Olha, meus amigos, tem repercutido isso nas redes sociais, nas rádios, né? Eu tenho acompanhado, eu ouço bastante rádio, gente, todo dia eu vejo falar esse tipo de informação, né? Que os aposentados e pensionistas do INSS têm que ficar atento quanto aos golpes, né, que estão se espalhando por mensagens do celular, né? Ou seja, por SMS, pelo WhatsApp, né? Criminosos enviam essas mensagens, né, avisando sobre a questão da prova de vida, né, e pedem que o segurado clique em um link para evitar o bloqueio de benefício. Inclusive, ontem nós trouxemos uma informação, né, nesse sentido, falando só nisso. Para quê, gente? Que é para alertar os nossos amigos inscritos, né, que mesmo a gente alertando todo santo dia, milhares de pessoas ainda acaba caindo nesse golpe, né? O INSS alerta que essas mensagens são falsas e podem ser usadas, né, para roubar dados pessoais e bancários das vítimas. A orientação é não clicar em links recebidos por SMS, nem fornecer informações como CPF, senhas ou código de confirmação, né? É importante salientar, meus amigos, que a prova de vida mudou, né? Desde a pandemia, não é como era antigamente, que você ia lá no banco, né? Todos os anos, ou na data do seu aniversário, ou na data do aniversário do seu benefício, você fazia a prova de vida, né? Aí
depois da pandemia, a prova de vida passou a ser proativa, ou seja, o INSS faz cruzamento de dados na base do governo, né, para checar se você está vivo, né? Por exemplo, quando você se vacina, quando você vota nas eleições, quando você consulta no SUS, quando você faz um empréstimo consignado, quando você faz a nova carteira de identidade, quando você renova a carteira de motorista, quando você se inscreve ou atualiza seus dados no cadastro único, ou seja, quando você faz login no site Meu INSS, quando a sua conta for prata ou ouro, né, serve como prova de vida, digamos assim. Agora, se passou o ano todinho, né, o INSS não descobriu nada em relação a esse beneficiário, aí sim, né, ele convoca esses beneficiários para fazer a prova de vida de maneira tradicional, né, no banco, né, ou então através do aplicativo. E aí, né, os golpistas, sabendo, né, que muitas pessoas caem, né, nessa lista, digamos assim, ou seja, que vai precisar fazer a prova de vida, né, eles não sei como que eles ficam sabendo, né, eles pegam e enviam essas notificações, essas mensagens para os beneficiários, afirmando, né, que se não fazer a prova de vida vai perder o benefício, e manda um link, né, para a pessoa preencher os dados. E é aí que o golpe tá feio, e é aí que o negócio fica preto, né? A pessoa acaba caindo em um golpe, digamos assim. O INSS vem alertando, né? Só que é importante deixar claro aqui, gente, o INSS o governo envia mensagem também, mas só que aí é conta Gov, e presta atenção, tem um símbolo, né, na frente, um símbolo azul, né, que é conta confirmada. E outra, quando o Gov manda essa mensagem para você, simplesmente ele avisa que você precisa fazer a prova de vida, ou seja, ele não pede senha, ele não te manda link para você preencher dados, ou seja, só simplesmente te avisa que você precisa realizar a prova de vida. Olha, meus amigos, chegou duas perguntas, eu até coloquei as duas juntas aqui, né? Eu já respondi muitas vezes essa questão aqui no nosso canal, mas é nossa obrigação. Sempre que nossos amigos estão nos perguntando no Instagram, a gente responde por aqui. A aposentadoria definitiva, né? Pensão por morte é aposentadoria definitiva? Gente, é importante salientar, né, que a pensão por morte ela é considerada definitiva só depois dos 45 anos de idade. Antes dos 40 tem um prazo estipulado de encerramento. A aposentadoria por invalidez definitiva, né? Depois de 60 anos, pode considerar ela totalmente definitiva, ou então, de repente, se a pessoa tiver 55 anos de idade e mais 15 anos de benefício, também aposentadoria por invalidez é definitiva, né? Ou então, se a pessoa conviver com HIV/AIDS, né, e é aposentado por invalidez, o benefício é definitivo graças à Lei Renato da Mata, Lei 13.847 de 2019. E agora também me pergunta BPC definitivo. Gente, BPC definitivo, né, é quando a pessoa tem uma doença irreversível, incurável, né, e que a renda familiar per capita não ultrapassa 1/4 do salário mínimo, né, pode-se considerar que o BPC é definitivo, ou então, né, quando a pessoa tem acima dos 60 anos, né? Também eu considero o BPC definitivo. Olha, meus amigos, dando sequência no nosso primeiro boletim informativo aqui no nosso canal, né? O Ministério Público Estadual, eleitoral não estadual, pediu à ministra relatora Estela Aranha, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que barre a candidatura do Pablo Marçal à presidência da República, gente. Ou seja, o Ministério Público, né, está pedindo para que a Justiça Eleitoral, né, proíba, né, que o Pablo Marçal, digamos assim, registre, né, a sua candidatura para a presidência da República agora em 2026. É importante salientar, né, que em 2024, né, o Pablo Marçal saiu candidato a prefeito por São Paulo e foi longe, né? Ficou em terceiro lugar. César, mas por que o Pablo Marçal não pode concorrer às eleições, ou
que o Ministério Público Eleitoral está pedindo para que o TSE não acate, né, o pedido dele para ser candidato à presidência da República, porque ele está inelegível, né? Ele foi condenado, né, pela Justiça Eleitoral em 2025 e ele está inelegível até 2032, né? Agora vamos ver, né, se a relatora do caso lá no TSE, né, vai acatar o pedido do Ministério Público ou não. É importante salientar também, meus amigos, que o próprio Flávio Bolsonaro, que o próprio Pablo Marçal, né, recentemente ele falou que se ele não conseguir registrar, né, a sua candidatura à presidência da República, ele vai apoiar o Flávio Bolsonaro, né, que o intuito dele único e simplesmente é tirar o Lula do poder, né? Isso foi o próprio Pablo Marçal que falou, não sou eu que estou dizendo. E tem mais, meus amigos, eu tô, né, meio que atualizando vocês aqui em relação às eleições aqui no nosso canal, né? Porque aposentado vota, né? E a gente sabe que cada um tem a sua escolha, por isso que eu não tô puxando o saco nem de um lado e nem de outro, né? Eu trago as informações assim como elas são. E também, meus amigos, o Romeu Zema, né, que também é candidato à presidência da República, né, pelo partido, pelo Novo, né, Romeu Zema é do Partido Novo, né, ele em declaração à imprensa recentemente, em entrevista, ele afirmou que se por acaso ele vier a vencer as eleições, ele vai fazer, digamos assim, o seu plano de governo vai ser privatizar as empresas públicas, né? Ele pretende privatizar o Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica Federal e, inclusive, até mesmo pretende privatizar a Petrobras, né? E pretende realizar também um pente fino bastante robusto nos benefícios sociais, né? Todo mundo sabe que o Romeu Zema defende que quem tem direito a receber o Bolsa Família, por exemplo, é somente as mulheres, né, que o Bolsa Família tem criado uma legião de imprestáveis, né, e isso é declaração do Romeu Zema, não é eu que estou falando, ou seja, né, ele defende esse pente fino drástico, né, nos benefícios sociais e também pretende fazer uma nova reforma da Previdência. E aí, gente, você compactua da opinião do Romeu Zema que é preciso fazer nova reforma da Previdência, que é preciso vender as estatais, ou seja, as empresas públicas, e que realmente o Bolsa Família vem criando uma legião de imprestáveis? Qual é a sua opinião em relação a isso? Comente aí.